disponibilizar essa palestra no nosso canal do YouTube, onde todas as palestras do Texto em Foco são disponibilizadas. Esse evento é um evento voltado para a disseminação da área têxtil, envolvendo a interdisciplinaridade e multidisciplinaridade com todas as engenharias e as outras áreas, design. Nós temos a ideia de poder trazer um pouco mais de conhecimento têxtil, apesar de que uma boa parte do nosso público não é de têxtil. Mas hoje nós temos bastante aluno da UFRN, do curso de Engenharia Têxtil. Aí eu sou a professora Viviane, a coordenadora do evento, a idealizadora desse evento, e esse evento ele é feito junto com os meus alunos, que carinhosamente chamaram o meu laboratório de Labnaja, e aí pegou o nome. Então, nós idealizamos esse evento e estamos aí dando suporte. Ao final da palestra, nós vamos ter uma discussão, era para ter uma mesa redonda, mas aí a pessoa que vinha não pôde vir, eu já achava que ela não viria, mas não se preocupem que, após a palestra, vai ser aberto um espaço para curiosidades, discussão, pergunta. Não tenham vergonha de fazer pergunta achando que é pergunta besta, porque não existe pergunta besta. Tá? O assunto que o Ricardo, que é engenheiro, você é engenheiro têxtil, né, Ricardo? De materiais. Ele é engenheiro de materiais, ele é do CETICT, do Senai CETICT do Rio de Janeiro, então ele está na área ali do Senai de Desenvolvimento de Produto, não é isso? Isso. Projeto de produto. Então, acho que tem uma boa visão, vamos aproveitar. Ricardo, se apresenta aí, fala aí quem é você, que você fala melhor do que eu quem é você. Eu estou conhecendo o Ricardo hoje e é um prazer estar com você aqui e você ter aceito esse convite, esse desafio. Então tá. Agora a bola é sua. Boa noite a todos, né? Primeiramente, eu gostaria de agradecer a professora Viviane pelo convite. Eu acho que essa iniciativa realmente de disseminar o conhecimento na área têxtil é muito importante, né? Porque a gente sabe que a indústria têxtil nacional, ela tradicionalmente não tem a cultura de inovar, né? Geralmente, a indústria têxtil no país, ela tem como inovação comprar novos equipamentos, investir em equipamento, mas não investir em P&D, né? A gente não vê essa cultura como numa indústria química, por exemplo. Então, parabéns, professora Viviane, pela iniciativa. Então, eu acho que eu vou compartilhar a minha tela, aí na tela eu já me apresento. Eu desligo a câmera ou deixo ligada? Você pode deixar ligada. Eu vou desligar a minha e só vai ficar a sua e não dá delay, não. Eu só peço que todos deixem o microfone e câmeras desligadas, por favor. Menos o Ricardo. Tá. Então, estão visualizando minha tela? Tá dando para ver legal. Ok. Então, só me apresentando, né? Eu sou engenheiro de materiais, né? Eu me formei na Federal de Santa Catarina. Depois eu fiz mestrado em engenharia química na Unicamp, na área de polímeros aplicados em optoeletrônica, com grafeno, nanotubo de carbono. E, recentemente, ano passado, também terminei o doutorado na área de polímeros aqui na UFRJ, aqui no Rio. E faz 5 anos que eu trabalho como pesquisador no Senai CETICT. Então, falando um pouco sobre as fibras, né? Então, embora as fibras sintéticas, elas façam parte de um grande conjunto da área de materiais têxteis, elas têm algumas desvantagens, como a baixa absorção de água, baixa molhabilidade, transmissão de ondas eletromagnéticas que causam interferência e acumulação de cargas eletrostáticas. Essas desvantagens são devidas a algumas propriedades intrínsecas dessas fibras sintéticas, né? Quando a gente fala de poliéster, poliamida, polipropileno, polietileno, que são, eu acho que o grande grupo, né, de fibras sintéticas, todas elas são hidrofóbicas e eletricamente isolantes. Então, para algumas abordagens têm sido investigadas, né, têm sido estudadas para aumentar a condutividade dessas fibras. Uma das técnicas, né, que a gente tem usado lá no Senai, por exemplo, a gente usa
é a técnica de coating, que ela consiste no revestimento de uma fibra, né? Acho que dá para acompanhar a minha seta. Então, ela consiste no revestimento de uma fibra ou de um tecido com uma solução aqui de polímeros, né? O polímero pode estar em solução ou de cargas condutoras na superfície da fibra ou na superfície do tecido. Aqui eu coloquei um MEV mostrando, por exemplo, uma fibra isolante sintética com uma camada condutora, esse revestimento feito por coating. Outra técnica seria a eletrospinning, né, que é a fiação a eletrofiação, onde a solução polimérica, essa solução pode ser de um polímero intrinsecamente condutor, ou um polímero isolante, por exemplo, poliéster com uma carga condutora, onde é aplicada uma alta tensão, e a partir dessa alta tensão, o solvente vai evaporando e a fibra vai coagulando numa placa coletora. E a vantagem dessa técnica é que é possível obter fibras na dimensão nano, né? Então, por exemplo, aqui tem um MEV de como essas fibras, você consegue, na verdade, modular o diâmetro da fibra, geralmente na escala nano, baseado aqui na variação de tensão que é utilizada nesse jato. Então, aqui, por exemplo, são nanofibras, é um MEV de nanofibras retirado aqui desse artigo de 2016. Além disso, nós temos a fiação por fusão, geralmente alguns polímeros, né, que, por exemplo, poliacrilonitrila, a própria celulose, né, para obtenção de viscose, ela também pode ser incorporada, carga condutora aqui nessa solução polimérica, na própria celulose do eucalipto, e aí eu posso ter uma viscose ou uma poliacrilonitrila, por exemplo, condutora, baseada nesse método. E por último, a gente tem a fiação por fusão, que é a mais difundida na indústria, né, porque é possível obter fibras em alta escala, onde você tem o polímero fundido, você pode adicionar a carga condutora, e a partir da fusão desse polímero tem um resfriamento, né, a partir de ar frio na fibra, e aí você tem essa fibra a partir desse polímero, é uma fibra nanocompósita, né, que você vai ter o polímero mais a nanocarga, ou compósito se ela não estiver na escala nano. A grande vantagem, além de ser mais industrial que as outras, essa técnica também ela permite que a partícula esteja no DNA da fibra. Então, quando a gente olha aqui nessa imagem de MEV, né, no caso aqui a gente vai falar de grafeno. Então, por exemplo, a gente consegue ver o grafeno no interior da fibra. E esse é um efeito perene, né? Quando a gente usa outras técnicas, por exemplo, essa de coating, quando você vai submetendo essa fibra, esse tecido em processos de lavagens, esse coating ele vai saindo com o tempo e você vai perdendo a funcionalidade. Nesse caso, não, né? É um efeito perene que ele só, na verdade, ele só se esvai com o desgaste natural do tecido. Então, essa proposta de trabalho, eu esqueci de comentar, né, que esse trabalho foi desenvolvido no Senai, em parceria com a Federal do Rio de Janeiro. Então, a gente usou essa última técnica, que é a fiação por fusão, onde o grafeno ele foi incorporado no polipropileno por uma mistura física, e a partir da fiação por fusão, nós tivemos uma fibra nanocomposta de polipropileno grafeno. A ideia era ter uma fibra com a característica dos dois materiais, né, mantendo as propriedades mecânicas do polipropileno, que é um material isolante, e dando, né, conferindo propriedades elétricas aqui para a condução dos elétrons a partir da aditivação com grafeno. Essa é a ideia do trabalho. Então, quando a gente coloca, né, quando a gente vai aditivando o grafeno nessa fibra, ela passa de isolante, né, você vai transitando de isolante, aqui a fibra de polipropileno puro, e ela vai se transformando em condutora à medida que a concentração de grafeno vai aumentando até um patamar que é o limite de percolação, que a gente vai falar mais à frente. Então, aqui a faixa, eu coloquei aqui a faixa de condutividade, né, tradicional para as fibras. Então, por exemplo, uma fibra
sintética tradicional, né? Quando eu falo de fibra de poliéster, poliamida, polipropileno, ela geralmente está aqui nessa escala de 10 a menos 17 cm por centímetro a 10 a menos 10. E quando a gente... Então, na verdade, ela se classifica aqui como isolante, né? Ela tem a faixa de condutividade dos polímeros, e quando essa fibra, esse polímero é aditivado com as cargas condutoras, e ela pode transitar por essas faixas aqui, né? Então, o grande desafio é a gente conseguir fazer com que ela trabalhe nessas faixas aqui de alta condutividade, que se assemelha aos materiais metálicos, né? Que nos metais, os elétrons estão livres, né? Quando a gente fala de ligação metálica, os elétrons, eles estão livres ali para transitar, conduzir eletricidade e pular da banda de... esqueci agora, banda de valência para a banda de condução. Então, nos metais você tem um band gap, né, que é esse espaço entre as bandas para o elétron pular, então elas são quase uma coladas na outra, então a condutividade é feita assim, sem muita resistência, você tem pouca resistência nos metais. Já nos polímeros, nos materiais isolantes, depois eu acho que a gente vai ter um slide mostrando essas bandas de condução. Então, quando você aditiva, né, o polímero com essas cargas condutoras, você consegue diminuir esse band gap, né, que é a energia que o elétron precisa para ele pular da banda de condutividade para a banda de valência para a banda de condução. Essa faixa aqui ela é extensa porque vai depender da natureza da carga, do formato, da morfologia da carga. Por exemplo, um nanotubo ele vai ter uma razão de aspecto diferente de uma partícula esférica, e da concentração também, e da adesão interfacial entre a partícula e o polímero. Então, por isso que ele transita. E aqui a gente fala, aqui acima, de polímeros intrinsecamente condutores, que um polímero, por exemplo, a polianilina, quando ela não está dopada, né, ela ainda tem característica isolante, mas quando você submete ela a uma dopagem, colocando ali grupo silício, você consegue fazer com que ela transite para o lado dos condutores. E por que é importante, né, o desenvolvimento dessas fibras condutoras? Porque nos têxteis inteligentes, os têxteis inteligentes, você tem uma integração dos componentes eletrônicos. Então, para você integrar, né, o universo da eletrônica no tecido, no têxtil, você tem que ter uma fibra condutora, ela vai ser esse elo de ligação. Então, algumas das aplicações das fibras condutoras eu trouxe aqui. Então, por exemplo, sensores mecânicos, químicos e térmicos, absorção de ondas na faixa de micro-ondas, né, porque os polímeros puros, em sua maioria, eles são transparentes as ondas nessa faixa do espectro eletromagnético. Então, quando você torna a fibra condutora, você consegue absorver, e aí você tem algumas aplicações na área militar, na área de telecomunicações, dispositivos fotovoltaicos, dispositivos sem fio, baterias recarregáveis flexíveis, têxteis não detectáveis por radar, que tem bastante aplicação também na parte aeroespacial, na área militar também, né, essa é uma aplicação de interesse, e transferência de dados no vestuário. E também tem a parte de blindagem eletromagnética, né, que eu acho que eu não coloquei aqui, que é uma propriedade importante, porque os polímeros puros, geralmente, eles são transparentes, né, a passagem de ondas, e quando você tem uma fibra condutora, você consegue atenuar o sinal, de repente, um sinal de um receptor em relação ao o sinal de um emissor e de um receptor. Se você tem um tecido com polímero, com a fibra sintética natural de algodão ou de poliéster, você não tem nenhuma interferência, ele é transparente. E aí, quando você tem uma fibra condutora envolvida nesse meio, você consegue atenuar o sinal, né? Então, também tem aplicações, agora com o advento do 5G, então, de radiofrequência, então, essa propriedade de blindagem eletromagnética também
agora com o advento do 5G, ela está sendo, assim, está crescendo bastante o interesse. E aqui eu trouxe alguns exemplos, né, por exemplo, aqui um capacitor, ele está sendo incorporado no tecido, no têxtil, com uma fibra condutora, uma outra aplicação médica, né, por exemplo, para sensores. Aqui, quando tem uma incontinência urinária, esse sensor, ele, né, quando tem incontinência urinária, ele entumece a fibra, e aí tem os contatos da partícula condutora dentro da fibra. E aí, conforme ela se afasta dentro da fibra, ela está mandando, né, quando ela está seca, a fibra, ela está mandando um sinal para o computador. Aí, quando ela tem contato com o líquido, né, no caso da incontinência urinária, ela tem um afastamento das nanocargas, ela manda um sinal diferente, e aí você pode fazer um monitoramento. Isso tem uma aplicação médica bastante grande, né? Imagina num hospital que tem 500 leitos, e aí não tem como você verificar leito a leito aonde está tendo necessidade de troca da roupa de cama, por exemplo. Então, se você tiver tudo isso conectado numa nuvem, você consegue monitorar, fazer um monitoramento online e identificar onde você tem que atuar, né? De 500 leitos, eu tenho que ir no número 400, no 301, no número 3, e aí você consegue fazer uma atuação mais rápida em tempo online. Outras aplicações aqui, né? Medição de frequência cardíaca, monitoramento de saúde, aqui mostrando, aqui na figura inferior direita, né? Também a integração eletrônica no têxtil, transferência de dados no vestuário, tudo isso está dentro do escopo de tecidos inteligentes. Então, falando um pouco do grafeno, né, ele foi isolado pela primeira vez em 2004, né, por esses dois pesquisadores na Universidade de Manchester. Ele, na verdade, a grafite já é conhecido, né, há milênios, só que até então na humanidade, ninguém havia conseguido isolar, porque a grafite, elas são várias camadas de grafeno, mas isso aqui que rendeu, conseguir isolar, né, que foi utilizando métodos químicos e mecânicos, conseguir isolar essa monocamada, foi o que rendeu o prêmio Nobel desses dois pesquisadores em 2010. Então, o grafeno, na verdade, ele é um cristal atômico bidimensional, ele tem um formato hexagonal, deixa eu voltar aqui, porque ele é composto de 6 carbonos, e essa ligação carbono-carbono é que dá várias propriedades de interesse que a gente já vai falar à frente, né? Principalmente a condutividade elétrica aqui, que os elétrons conseguem viajar, o transporte balístico, a viagem deles aqui consegue ser muito rápida em relação aos materiais convencionais. Então, ele além dessa estrutura hexagonal de 6 carbonos, ele é um material building block, porque a partir dessa monofolha, dessa monofolha de grafeno, eu posso recortar o grafeno e fazer um fuolereno na forma de bola, posso enrolar o grafeno na forma de nanotubo, e também, se eu aglutinar essas folhas de grafeno, eu vou ter a grafite. E, na verdade, o que se faz, hoje, né, a gente, na verdade, obtém a grafita mineral e, a partir dela, a gente obtém o grafeno. Então, aqui algumas propriedades do grafeno, tá? Eu vou passar rapidamente, mas ele é muito leve, né? É transparente. O módulo elástico de ruptura dele, ele é 3 vezes mais forte que o aço, é o melhor condutor de eletricidade, por isso que ele tem muita aplicação na indústria eletrônica, na optoeletrônica, e quando a gente fala da eletrônica com a engenharia têxtil, a gente está falando dos tecidos inteligentes, e condutividade térmica também, ele consegue fazer uma rápida troca de calor, então até 10 vezes maior que o cobre, então tem algumas aplicações, né? Aqui são as bandas, só mostrando que, aqui, na verdade, é só ilustrando que quando você tem um grafeno monocamada, que esse é o mais caro, porque o processo para você partir de uma grafite com 40 camadas e chegar nesse monocamada, você precisa usar muita energia, química, mecânica, então você
encarece, mas esse é o grafeno mais puro, onde você tem aqui a banda de valência tocando na banda de condução, então o elétron, para conduzir, ele precisa pular daqui para cá, então ele conduz facilmente. Quando você vai aumentando bicamada, multicamada e grafite, você vai já espaçando, né, essa que a gente chama de band gap, vai espaçando e aí você vai tornando ele mais isolante. Então, é possível modular, né, as propriedades elétricas do grafeno a partir das camadas. Então, sempre, né, quando se deseja ter a propriedade elétrica no nanocompósito, é sempre bom usar o grafeno monocamada, embora ele seja mais caro. Então, como que ocorre a condutividade elétrica quando a gente fala de nanocompósito, né, o grafeno e em qualquer matriz polimérica? Então, geralmente, nós temos uma matriz polimérica que ela não tem nenhuma condutividade elétrica, então você vai aumentando o teor de carga condutora, né, por exemplo, aqui eu tenho 0, aí eu vou aumentando para 0,5%, para 1%, isso vai depender do grade de grafeno ou da matriz polimérica, mas chega a um limite, que nós chamamos aqui de limite de percolação, que ele transita, a matriz ela deixa de ser isolante e ela passa a ser condutora. E aí, a partir de um momento, ele alcança um platô que não adianta mais ser introduzido mais grafeno, que você não vai ter mais condutividade elétrica, né? Então, geralmente, a gente trabalha nessa faixa, eu alcancei o máximo da minha condutividade aqui, eu paro aqui porque eu vou ter mais gasto se eu colocar mais grafeno no polímero, então a gente para nesse limite aqui, onde alcança o platô. E aí os fatores que afetam essa percolação, né? Esse limite, ele pode estar mais para cá ou mais para cá, dependendo da razão de aspecto da carga que eu estou usando, de como ela está dispersa, né? Porque se ela está muito aglomerada, eu não consigo formar esses caminhos de percolação de condutividade na matriz, a concentração, que está aqui, e o alinhamento, né, se eles estão alinhados ou não. E aí, a gente trazendo o grafeno para o universo dos têxteis, por que a gente quer incorporar, né? Quando o grafeno está disperso em escala nanométrica, né, quando eu tenho aquele grafeno monocamada, ele tem essa transparência, então, para efeitos, né, efeitos de moda, efeitos estéticos, ele não vai mudar a cor do têxtil, que não foi o que aconteceu, né, na foto que eu mostrei ali, ele está com uma cor grafite, porque não foi o monocamada que nós utilizamos, ele é flexível, ele tem atividade fotocatalítica, então ele pode ser usado como nessas aplicações, por exemplo, de tecido autolimpante, tecido que retém odor, efeito antibacteriano e antiviral, que o grafeno, principalmente quando ele tem um grau de oxidação grande, ele cria um estresse oxidativo, né, na membrana das bactérias ou de vírus, então ele consegue inativar. Inclusive, nós temos lá no Instituto um projeto que a gente está desenvolvendo têxteis com grafeno para essas aplicações, principalmente médica. Hidrofobicidade, né, porque como ele é feito de carbono, ele é hidrofóbico, então tem algumas aplicações, por exemplo, aventais médicos, né, eu posso ter um avental com um efeito antibacteriano e ao mesmo hidrofóbico, se cair ali uma mancha de sangue, por exemplo, não vai ficar aderido, né, não vai ficar aderido no avental. Proteção UV, que nós vamos falar um pouco mais para frente, e alta condutividade elétrica. Então, essas são as propriedades, assim, de interesse para a área têxtil. Então, agora eu vou falar rapidamente da metodologia. Nesse trabalho, nós usamos a mistura por fusão, então o polipropileno foi misturado fisicamente com grafeno, e essa mistura também ocorreu via melt mixing, numa extrusora, aí se obteve o nanocompósito polimérico. A partir disso, esse nanocompósito foi fiado por fusão, seguido de uma estiragem para ter a fibra condutora, e que essa fibra passou por um processo de malharia circular para ter o artigo têxtil condutor.
Então, os teores para os nanocompósitos, nós usamos de 0 a 2% de grafeno. Esses nanocompósitos, para a etapa de fiação, nós conseguimos fiar de 0 até 1%. Esses grades de 1,5% e 2% não foi possível fiar, porque aí você tem uma aglomeração de grafeno e na etapa de estiragem você não consegue, consegue fazer o alinhamento das cadeias poliméricas. E utilizou-se também 2 taxas de estiragem, porque as taxas de estiragem, a taxa de estiragem, ela modula tanto a propriedade mecânica quanto a propriedade elétrica. Quando eu tenho uma alta taxa de estiragem, eu oriento, mais as cadeias, no momento aqui do estiramento e do resfriamento, aí eu consigo modular a curva tensão-deformação da fibra. Então, conforme eu aumento a taxa de estiragem, eu aumento o módulo elástico, eu diminuo o alongamento, e também, para as propriedades elétricas, a taxa de estiragem mais alta, ela promove um afastamento das partículas de grafeno no interior da fibra, e isso também vai impactar nas propriedades elétricas. Por isso que a gente estudou, uma taxa de estiragem mais baixa e uma mais alta, para ver como que isso impactaria. Então, aqui foi o perfil de temperatura polipropileno, o grafeno e o polipropileno foram adicionados aqui no funil de alimentação, nessa temperatura de 120 graus, que é a zona de alimentação, e aí ela vai aumentando esse perfil de temperatura até chegar na matriz da fieira com 240 graus. As caracterizações, foram realizadas nos nanocompósitos, fibras e malhas. A morfologia foi investigada por microscopia óptica das fibras e malhas, difração de raio-x, Raman e FTIR nos nanocompósitos e DRX nas fibras. As propriedades térmicas foram analisadas apenas para as fibras. A gente fez para os nanocompósitos, mas eu não trouxe aqui para não ficar muito extensa, a apresentação. Propriedade mecânica de tração. As propriedades elétricas também foram investigadas pelo método de 2 pontas. Já nos tecidos, além da microscopia óptica, então nós investigamos o ângulo de contato, fator de proteção UV e efeito antibacteriano. Embora o objetivo, o cerne do projeto era a condutividade elétrica, que era por esse método de 2 pontas, nós investigamos outras propriedades satélites que poderiam ser conferidas aí pela adição do grafeno. Então, falando um pouco dos resultados, essa é uma microscopia eletrônica de varredura do grafeno. Então, é possível observar que ele se comporta como agregados de lamelas, que são espaçadas, periodicamente, e ela tem esses vincos, que nem ele parece parece lata de cerveja, lata de alumínio. Quando você rasga a lata de alumínio, ela fica com umas pontas, uns vincos e bordas afiadas. Então, ele se comporta dessa forma. Inclusive, essas bordas afiadas que, quando, por exemplo, propriedade antibacteriana, são essas bordas aqui que tem, que consegue, que eles chamam de efeito nanoknife. São como se fossem mini facas que conseguem perfurar a membrana da bactéria e fazer com que ela colapse, tendo esse efeito antibacteriano. Então, você tem um efeito físico, que são essas bordas afiadas penetrando na membrana da bactéria, e tem um efeito químico também, que você pode ter grupos oxigênios aqui, quando você tem o óxido de grafeno, que vai criar um estresse oxidativo, por diferença de carga eletrostática, com uma bactéria gram-positiva ou gram-negativa, e aí você tem esses 2 mecanismos para inativar a bactéria. E aí, só colocando a última, que esses vincos, esses vincos aqui, essa superfície enrugada, ela também ajuda a dispersar, a fazer a interação com as cadeias do polímero. Aqui uma microscopia óptica, tanto da seção transversal quanto a longitudinal, aqui do PP puro, com 0,25 e 0, quando a gente vai aumentando a carga, vai aparecendo
pontos de aglomeração, né, como a gente vê aqui, alguns pontos de aglomeração de grafeno, conforme aumenta o teor. Aqui eu coloquei um artigo embasando que isso também foi visto, que eu não estou enxergando aqui, o nome do autor está aqui embaixo, eu não estou enxergando, que ele também viu, né, o mesmo comportamento, a mesma tendência com o aumento do teor de grafeno. Isso se deve a interações pp, que nós temos interações também stack, né, que são entre as camadas de grafeno, tem as forças de Van der Waals, que todos os materiais carbonáceos estão submetidos a essas forças de Van der Waals, que é carbono-carbono, né, grafite, nanotube de carbono, a grande razão de aspecto e a baixa interação interfacial com o polímero, porque sempre o grafeno ele vai ter mais afinidade partícula-partícula do que partícula-polímero, né? Então, ele sempre vai tender a aglomerar. E aí é um desafio, né? Lá no processamento, na extrusão, é que a gente tem que controlar o tempo de residência, aumentar o tempo de residência, aumentar a temperatura, ou diminuir a viscosidade, aumentar a viscosidade, para você conseguir uma boa dispersão, para que ele venha dar as propriedades na fibra. Aqui eu trago, né, já na caracterização estrutural, feita por espectroscopia por transformada de Fourier, do grafeno puro. Então, basicamente, né, como o modelo mostra que os picos mais intensos são do carbono C-C aromático, né, mostrando que é aquela estrutura Fábio de Mel, C-C, e tem sempre alguns grupos oxigenados, hidroxilas, que aparecem aqui, né. Para complementar essa caracterização, a gente fez o CEN-EDS, para até confirmar se esses grupos residuais de oxigênio, se ele é um óxido de grafeno, que geralmente o óxido de grafeno ele tem de 30% a 40% de óxidos, né, nessa superfície, e depois quando a gente, para a condutividade elétrica, essa dopagem com oxigênio aqui, você quebra a estrutura eletrônica entre carbonos, então, geralmente, para propriedade elétrica, você não é desejável que ele seja oxidado, então você faz uma redução para ter um grafeno reduzido, que no nosso caso deu 10%, mostrou que ele realmente está reduzido, né? Para uma propriedade antiviral, antibacteriana, quanto maior o nível de oxidação, então, você vai ter mais estresse oxidativo e vai ter mais efeito de inibição do micro-organismo. Então, dependendo da aplicação, você pode modular e desenhar, né? Então, quando você fala de grafeno, é um universo muito extenso. Então, quando a gente pega esse espectro de FTIR, ele vem ilustrado aqui, né, agora comparado com o espectro de PP puro e o espectro já do PP, dos nanocompósitos aditivados com grafeno nas diferentes concentrações. Basicamente, o polipropileno, essa assinatura do polipropileno característica, são as bandas vibracionais características do PP, basicamente composta do grupo metila, né, o grupo metila está aqui na cadeia lateral, e do CH2 que está aqui na cadeia principal. Então, são os grupos que a gente vê aqui no grupo. E o C e C, né, que quando eu coloco o H2, na verdade está faltando um H, essa fórmula aqui está errada, tá? Porque, na verdade, é um H aqui, um H2 aqui, então está faltando esse H aqui do C. Quando eu olho esse CC, eu estou falando da ligação C, simples C aqui da cadeia principal. Nesse caso, a gente vê que, para os nanocompósitos, todas as bandas são as características do PP e não aparece nenhuma banda nova, né, uma nova banda de absorção, mostrando que o grafeno ele não teve uma enxertia ele não apareceu uma nova banda, ele não teve uma enxertia na cadeia do polímero, então eles estão misturados fisicamente, não teve nenhuma, eles não estão ligados quimicamente, né? Fazendo o Raman do grafeno puro, tá? Aqui nós estamos falando do grafeno puro. O Raman ele apresenta para os materiais carbonáceos, ele sempre apresenta as três bandas D, G e 2D.
A banda G ela está ligada com o carbono cristalino, que quanto mais intensa essa banda, isso significa que o grafeno ele está mais nessa estrutura aqui de 8 carbonos, então ele é quanto mais intenso, ele é um grafeno perfeito. E a banda D está associada com as estruturas de defeito, né? Então, como eu tenho uma baixa banda aqui, ela mostra que eu tenho baixa presença de defeitos estruturais, e existe uma relação ID e G, onde a gente integra a área da banda D, dividido, né, pela integração da área da banda G, você tem uma relação da qualidade desse grafeno que você está usando. Então, quanto mais próximo de zero, é um grafeno muito bom, né? A qualidade é ótima. E quando passa de 1, já é um grafeno que tem muito carbono amorfo, de repente o catalisador que foi usado, né, para a fabricação do grafeno não foi um catalisador de qualidade, enfim, ele não vai dar. Quando eu não tenho uma banda G grande, dificilmente você vai conseguir umas propriedades elétricas desejáveis. E tem a relação ID2, que é essa banda aqui, a área dessa banda dividida pela área IG, você consegue estabelecer, tem uma tabela, você consegue estabelecer mais ou menos quantas camadas tem. Então, para esse grafeno, né, a relação foi de 1,38, apontando que ele tem mais ou menos de 8 a 10 camadas. Aí, esse espectro Raman do grafeno puro, ele está representado aqui, tá? Agora comparado com o PP puro e com os nanocompósitos. No PP puro, basicamente, a gente vê a deformação dos grupos metilo e CH2 e estiramento, tanto deformação e estiramento desses grupos, que estão associados à conformação helicoidal do polipropileno, né? O polipropileno ele se conforma em forma de helicoidal. O que acontece? Para um grafeno perfeito, a banda D, G e D, para um grafeno perfeito, elas vão estar nesse deslocamento Raman, né? Por exemplo, a banda D, 1332. Só que quando a gente olha, a banda D do grafeno, ele está deslocado para energias menores que 1332. Ele está levemente deslocado aqui para a esquerda. Então, isso quer dizer que houve uma diminuição do número de camadas. Ou seja, aqui a gente está falando, né, em relação ao grafeno puro. Então, eu tenho o grafeno puro, ele está aqui, com 10 camadas. Para o nanocompósito, ele desloca. E aqui ele desloca também. Isso quer dizer que o processo de extrusão, inicialmente ele tinha 10 camadas, mas no processo de extrusão eu desloquei para energias menores e eu diminui o número de camadas. Provavelmente tem uma esfoliada e ele diminuiu o número de camadas dentro do polímero. E nós não vimos a banda D, né? Nas misturas, porque aqui, na verdade, essa banda que está aparecendo aqui, ela é a banda que está aqui do polipropileno, ela não é a banda do grafeno. Então, ou seja, o processo de extrusão não aumentou os defeitos que já tinham inicialmente. Falando um pouco de DRX, né, é possível observar um pico intenso em 2 θ igual a 26,4. Esse 2 θ nesse ângulo, na verdade, ele está relacionado com esse plano 0,2, que é perpendicular aos planos hexagonais da grafite. A partir dele, né, pela lei de equação de Scherer e pela lei de Bragg, é possível calcular o distanciamento entre as lamelas. Então, pela lei de Bragg, a gente calculou que o espaçamento entre essas lamelas é de 0,33 nanômetros, então está na escala nano, e entre um bloco de camadas e outro, a gente tem o tamanho do cristalito, que a gente calcula pela equação de Scherer. E ele está aqui mostrando que ele está espaçado aqui com essa espessura de 20,74 nanômetros. Colocando, então, aquele espectro do grafeno puro agora com PP puro e com os compósitos,
o que é possível observar, esses picos aqui são característicos da forma cristalina da alfa-monoclínica, que na verdade o polipropileno isotático, ele tem três formas, né? Eu esqueci as outras agora, mas eu acho que uma é ortorrômbica, uma hexagonal ortorrômbica, eu não lembro a outra, e a monoclínica, que é a alfa, beta e gama. Então, essa assinatura aqui é tipicamente da forma alfa-monoclínica. E a gente vê aqui que esse pico 002 do grafeno, ele não aparece no PP puro, mas ele vai aumentando de intensidade à medida que aumenta o teor de grafeno. Então, isso mostra que vai havendo um empilhamento das nanofolhas de grafeno na matriz. E, além disso, que foi observado a partir da integração das áreas, né? Nós, utilizando uma deconvolução aqui, integrando esses 4 picos, como os picos cristalinos, e utilizando uma integração de haloamorfo, a gente consegue determinar o grau de cristalinidade, e é possível observar que, conforme vai aumentando a concentração de grafeno, a cristalinidade vai diminuindo. E aí a hipótese é que você vai aglomerando mais, né? Então, essas nanofolhas de grafeno aglomeradas, elas restringem o movimento e o empacotamento das cadeias e dificulta a cristalização. Então, aqui o PP puro está livre para cristalizar, e aí quando eu coloco o grafeno, eu tenho um agente perturbador ali que vai impedindo a cristalização, vai dificultando, e aí eu tenho uma queda do grau de cristalinidade. Aqui nós fizemos nos nanocompósitos, né, e aqui nas fibras. E aí, basicamente, só mostrando que aqui eu estou usando uma taxa de estiragem 2 e uma taxa 4, que na 2 o grafeno ele aparece só aqui em 1%, que está um pouco empilhado, só que quando eu aumento a estiragem, na verdade eu estou afastando, né, as partículas de grafeno, então eu deixo livre de empilhamento aqui quando eu aumento a estiragem. Além disso, a gente, né, é possível observar que para o mesmo, sem agora influência de grafeno, por exemplo, para o polipropileno puro, para a taxa 2, eu tenho um grau de cristalinidade de 60, e para a taxa 4, 68. Então, na verdade, isso aqui é uma cristalização induzida por tensão. Conforme eu aumento o estiramento uniaxial da fibra, eu aumento também o grau de cristalinidade. Então, quando eu tenho, por exemplo, um polímero puro quiescente, que eu tenho um nanocompósito ali que não sofreu estiramento, de PP puro, ele tem 52%. Quando eu estiro um pouco, na taxa 2, ele de 52 vai para 60. E eu estiro para 4, ele vai para 68. Então, é uma cristalização induzida por tensão e também obedece à mesma tendência. Conforme a gente vai aumentando o teor de grafeno, ele vai diminuindo a cristalinidade. Já as propriedades térmicas, né, é possível observar que tanto a temperatura de início da degradação, a T17, ela teve uma diferença de 37 graus do PP puro em relação ao PP com 1% de grafeno, e no fim da degradação uma diferença de 17 graus, ou seja, o grafeno aqui está aumentando a estabilidade térmica do PP. Só que é possível notar que esse ΔT, né, esse ΔT17, ele não é proporcional, né, ele começa com uma diferença de 37, mas ele não termina com 37. Isso é devido a um efeito de barreira, né, a hipótese é que o grafeno ele acumula energia no início da degradação, porque ele também tem as camadas, entre as camadas ele pode acumular calor, e aí depois no final ele libera esse calor, e esse calor acaba degradando um pouco, por isso que esse comportamento não é linear. Para a taxa 2, na taxa 4, essa temperatura ainda esse aumento de estabilidade ainda é mais pronunciado, porque você tem uma maior proporção da fibra exposta ao calor, né? Porque aqui eu tenho menor diâmetro, eu estou aumentando a área superficial que está exposta ao calor. Então, isso também dá uma diferença em relação a um diâmetro
maior e um diâmetro menor em relação às propriedades térmicas. Em relação à DTG, né, a DTG também confirma que há um atraso do T-pico, né, que é a máxima, é o pico de máxima decomposição. Então, isso mostra que o grafeno está retardando a degradação térmica do polímero. Nós aplicamos a cinética de degradação pelo método cinético de Broydo. Esse método ele tem uma vantagem em relação aos outros métodos cinéticos convencionais, porque você, com apenas uma rampa de aquecimento, você consegue, a partir, né, a partir da plotagem do LN, da perda de massa versus o μ dividido pelo recíproco da temperatura, é possível plotar aqui a inclinação da reta, e pela inclinação da reta é possível calcular a energia de ativação para a degradação ocorrer. Então, quando a gente coloca, né, a gente, que aqui eu não coloquei o o R quadrado, né, o R quadrado aqui de 0,99, mostra que esse modelo, ele está bem adaptado para descrever a estabilidade térmica do PP e dos nanocompósitos, e aí quando a gente verifica a energia de ativação para o PP puro, ela vai subindo conforme eu vou aumentando o teor de grafeno. Então, isso mostra que o grafeno, quando o grafeno está presente, eu preciso de uma maior energia de ativação para a degradação ocorrer. Ou seja, ele está mais estável termicamente. Eu não vou ficar no detalhe, tá? Mas basicamente aqui é o DS100, então nós fizemos, pelo terceiro aquecimento, nós determinamos a temperatura de fusão. A temperatura de fusão não teve muito impacto, né, do PP puro em relação aos nanocompósitos. Né, houve uma redução progressiva do grau de cristalinidade, isso nós já havíamos observado por DRX, aqui por DSC, no caso, a partir da entalpia do polímero puro, né, entalpia do PP puro, é possível, a partir da integração da área, né, do pico de fusão, é possível obter a entalpia de fusão, e aí essa entalpia de fusão é dividida pela entalpia do PP puro para você obter o grau de cristalinidade, e a gente vê a mesma tendência caindo aqui com o teor de grafeno. Já no resfriamento, né, primeiro no aquecimento a gente obtém a fusão e depois no resfriamento a cristalização, então é possível observar que há um deslocamento do pico de cristalização, né? Aqui, por exemplo, o PP está mais ou menos em 119, depois com 0,25 ele vai para 124, 126, 128. Então, tem um delta TC aqui de 9 graus Celsius. Isso quer dizer que o grafeno está atuando como agente nucleante, né? Porque você tem um aumento dos sítios de nucleação, e aí ele atua como agente nucleante, e ele acaba também, além de atuar como agente nucleante, ele também atua como um redutor de cristalinidade. Para as propriedades mecânicas, basicamente, a gente vê uma melhora na taxa 4, né, porque na taxa 4 a gente está afastando mais as partículas, então você vê uma melhora da tenacidade, só que a partir de um limite, né, que pode ser um limite mecânico, de percolação mecânica, ele cai um pouco, e já para a taxa 2, onde elas estão mais aglomeradas, você tem uma queda de 70% aqui da tenacidade. Aí tem toda uma explicação, né, o que pode estar ocorrendo, que eles atuam como o grafeno atua como perturbador da ordem de longo alcance, então eu vou precisar de uma menor força para a ruptura da fibra, e aí na taxa de estiragem eu consigo melhorar isso, porque eu promovo melhor distribuição do grafeno na fibra. Para o módulo elástico, né, na taxa 4 a gente consegue melhoria do módulo elástico de 31%, e para a taxa 2 até uma dada concentração você tem esse aumento, mas depois ele cai, né?
basicamente porque na taxa 2 eles estão aglomerados aqui. E o alongamento na ruptura, né? Sempre quando eu coloco um perturbador ali na cadeia, ele sempre vai diminuir o alongamento. E aí o alongamento com a taxa 2 ele cai drasticamente, ó, com 1% de grafeno, e com a taxa 4 ele já começa de um patamar inferior, porque as cadeias já estão alongadas, né? Como elas foram mais estiradas, elas já estão alongadas aqui, então ele já, o mesmo PP puro já parte de um alongamento menor, e ele vai caindo com a adição do grafeno. Então, o PP puro, ele tem uma fratura dúctil, e conforme vai adicionando o grafeno, você tem uma fratura frágil dessas fibras. Nas propriedades elétricas, a gente, né, eu coloco aqui as fibras de PP puro, então elas estão aqui na ordem de 10 a menos 10 cm por centímetro, então elas estão na faixa de isolantes, e conforme você vai adicionando grafeno, com 0,25 ainda na taxa 2 e 4 ainda é isolante, mas aqui você vai aumentando e vai chegando no limite de percolação, né? Então, para ambas as taxas, o limite de percolação foi com 0,75, sendo que para taxa 2, como eu tenho os grafenos um mais próximos dos outros, eu consigo criar essa rede de percolação, né? Então, aqui eu estou mostrando com 0,25, aqui eu estou ilustrando, por exemplo, esse ponto de 0,25, o grafeno ainda ele está aqui disperso na matriz, mas a concentração ainda é baixa e ele não consegue criar esses caminhos condutores para o elétron passar daqui para lá. Já quando você chega nesse limite de 0,75, você consegue formar essa rede condutora, que aqui poderia, né, ter alguma coisa que vem aqui, que na verdade o elétron passeia por aqui e você cria esses caminhos condutores na matriz isolante. Então, a taxa de estiragem, ela consegue modular, né? Então, uma alta taxa já é ruim, porque eu vou afastar o grafeno aqui na matriz, e aí eu vou diminuir, vai cair a minha condutividade. Aqui foram os tecidos de malha, só exemplificando, né, os tecidos com a taxa de estiragem 2 e 4. Reparem, eu acho que eu não comentei isso, que a taxa de estiragem também vai influenciar o título, né, da fibra. Então, por exemplo, aqui com a taxa 2, o título da fibra foi mais ou menos aqui em 1.500 a 2.000, e com a taxa 4 ela cai pela metade. Então, eu tenho um diâmetro menor da fibra aqui para a mesma massa. E isso vai influenciar na gramatura do tecido. Então, para a taxa 2, onde eu tenho o diâmetro da fibra maior, título maior, eu vou ter uma gramatura aqui, ó, em torno de 500 a 600. Já com uma taxa 4, eu diminuo, né? Acho que dá para perceber que o diâmetro aqui está menor, que eu estirei mais. Eu diminuo o título e vou diminuir pela metade a gramatura. Vou ter um tecido mais leve, mais poroso. Aqui na taxa 2 eu vou ter um tecido mais, uma gramatura maior e uma malha mais fechada. E aí isso também vai ter interferência nas propriedades de proteção solar. Né? Por exemplo, quando a gente olha o polipropileno puro, tanto a fibra estirada na taxa 2 na 4, é possível observar que o polipropileno puro ele está numa faixa aqui do UVB, né, que vai de 320 a 290, e o UVA de 220 a 400. Então, o polipropileno puro, como a poliéster, a poliamido, o algodão, todos eles são transparentes aqui nessa região da UVA ao UVB, eles deixam passar a radiação. Então, se o usuário estiver usando, né, uma roupa com tecido de polipropileno puro, de algodão, de poliamida, ele vai estar sofrendo, né, o tecido vai estar deixando passar, porque ele é transparente, a radiação UV, e aí a pessoa vai receber essa irradiação. Quando nós adicionamos o grafeno, ela cai drasticamente aqui. E aí, segundo a norma australiana, a gente tem essa fórmula, que ela pega o espectro de radiação solar, o eritema solar, a somatória do eritema solar, tem todo que já é padronizada, e aí
E você pega também essa energia de 290 a 400, essa energia de transmitância, e aplicando dessa forma você tem uma classificação. No caso do PP puro, essa norma australiana, o máximo dela é 50 mais. Então, no caso do PP puro, para as duas taxas ele foi zero, ou seja, ele não tem proteção solar. E aí, adicionando o grafeno, com 0,25 ele foi para 30, e já com 0,5% ele foi para 50 mais, que é o máximo da norma, ou seja, ele bloqueia totalmente a radiação UV e UVA, né? Isso é devido a alguns mecanismos, né? Tem duas teorias. Uma teoria que a estrutura planar dessa nanoplaca, ela reflete um pouco e ela também absorve luz UV, porque ela tem um pico aqui, que são as transições pi-pi, carbono-carbono, que ela também absorve luz UV. Então, o grafeno, ele reflete e absorve, mas acho que, assim, grande parte da radiação ele está absorvendo, ele reflete pouco. Na taxa 4, eu estou reduzindo a gramatura, né? Como a gente viu aqui na taxa 4, ele tem uma malha mais aberta. Então, por exemplo, para o mesmo teor de grafeno 0,5, na taxa 2, que a malha está mais fechada, eu tenho 50 mais. Aqui eu só tive 10. Então, também a taxa de estiragem, a gramatura vai influenciar, né? Então, quando eu pego, já quando chega um limite ali, por exemplo, 0,75, em ambas deu 50 mais. Aí a atuação do grafeno supera, né, a componente da gramatura. Então, esses são resultados que mostram que o grafeno, sim, ele traz essa propriedade de bloqueio da radiação UV para o tecido. Molhabilidade dos tecidos, né? O grafeno, a fibra de PP puro, ela começa aqui no ângulo de 100 graus. O que o ângulo de contato diz? Ele diz o contato que a gota faz em relação a, né, quando eu pingo uma gota de água aqui na superfície do tecido, qual o ângulo que essa gota de água faz com o tecido. Se esse ângulo é menor que 90 graus, como esse exemplo aqui, ó, ele está absorvendo a água, ou seja, a minha superfície é hidrofílica. Se esse ângulo da gota com o tecido ele é maior que igual a 90 ou maior, ele é hidrofóbico, e acima de 150 ele é super hidrofóbico. A água quase não tem contato com a superfície aqui, né? Então, como o PP puro ele está aqui entre 100 a 105, ele já está classificado como hidrofóbico. O PP já é hidrofóbico. E conforme a gente vai aumentando o teor de grafeno, ele passa a ser até super hidrofóbico, né? Aqui no caso de 1%, a gente conseguiu atingir valores aqui de têxteis super hidrofóbicos. Então, cai uma gota de sangue ali, ela fica redondinha ali, ela não tem interação nenhuma, ela não penetra. Então, algumas aplicações pedem, né, que tenha essa propriedade de impermeabilidade. E, por final, a inibição de crescimento bacteriano, né? Então, aqui eu tenho o tecido PP controle, ele não tem nenhuma atividade antibacteriana, então ele não está demonstrado. Aí, no caso, a gente tem o tecido com 0,25% de grafeno, 0,5%, 75% e 1%. Aí, a bactéria utilizada foi Staphylococcus aureus. Nós, na verdade, fizemos uma concentração de inóculo de 1 a vezes 10 a quinta unidades formadoras de colônia por ml. Essas unidades formadoras de colônia, elas são depositadas no tecido no tempo zero, né, que aqui daí, quando você faz a contagem com o software, ela tem 424, como se fossem bactérias, né, e aí 24 horas depois, a gente faz a contagem e esse número caiu para 4, ou seja, ela teve uma inibição de 98,7%, né, dessa bactéria Staphylococcus aureus. Com o aumento do grafeno, já em 24 horas, ele teve só uma redução de 80%. E aumentando ainda mais, ele já não teve mais nenhuma atividade, muito pelo contrário. Esse tecido ele começou com 493 e terminou com 1.370. Então, ou seja, aqui as bactérias se proliferaram com
livremente, né? Aqui não teve nenhuma inibição. E aí isso está atrelado àquele efeito nanoknife que a gente comentou, porque esse grafeno utilizado ele não é oxidado, então nós atribuímos esse efeito antibacteriano mais ao efeito físico do que ao efeito oxidativo. Só que esse efeito físico, conforme você vai aglomerando, quando eu estou com uma baixa concentração aqui, ele está mais disperso no tecido, o grafeno, e aí eu consigo lançar a mão do efeito nano, né? Quando eu vou para cargas mais baixas, embora essa carga ainda não é baixa. Mas quando você vai colocando mais, né, vai aditivando, eles vão se aglomerando, conforme a gente até pode observar ali nas microscopias, nos resultados de propriedade mecânica. Então, a hipótese é que, conforme elas vão se aglomerando nessas cargas aqui, elas vão se sobrepondo, e aí, acho que eu vou até mostrar aqui. Aqui, ó. Então, o que acontece? Isso aqui que é responsável por fazer, né, o efeito físico ali de perfurar a membrana. Conforme eu vou aglomerando isso aqui na matriz polimérica, elas vão se sobrepondo. Então, se eu pego uma outra partícula aqui, que ela entra aqui, ela fica na frente essa parte de faca aqui, ela fica, como que eu posso dizer? Na verdade, ela fica obstruída ali, ela não vai ter contato com a membrana. Então, quanto mais sobreposições eu tenho de uma delas, eu vou perdendo esse efeito aí dela ficar espetando a bactéria, né? Então, isso a gente viu, deixa eu voltar aqui. A gente viu com esses resultados, tá? E é isso que eu tinha para mostrar aqui, só um overview. Então, né, o grafeno nesse estudo, isso vai depender do grafeno utilizado, né, qual foi o desenho de grafeno, o nível de oxidação, de dopagem, qual foi o processo para você conseguir formar o grafeno, né, se ele veio da grafita ou veio da escala atômica. Mas, enfim, o resumo aqui é que ele aumenta a estabilidade térmica, aumenta a propriedade mecânica, no nosso caso nem tanto, mas se ele tivesse um nível de oxidação teria aumentado mais. Teve um ganho, né, drástico de condutividade elétrica, hidrofobicidade, proteção UV, e o efeito antibacteriano foi comprovado mais com essas baixas concentrações. Basicamente é isso. Trouxe para vocês hoje. Caramba, Ricardo, tô feliz. Tô feliz. Sinceramente, tenho um monte de questionamento. Eu gostaria de pessoal que tiver algum questionamento, se alguém quiser falar, levanta a mão, tá? Para poder abrir. E eu sei que tem muitos alunos que devem ter olhado aí e dito, caramba, onde é que eu tô? Porque tem muito aluno ainda no início do curso, entendeu? Uhum. Tem um pessoal do IFRN também, mas esse tipo de apresentação, esse tipo de trabalho é o que eu acredito que a engenharia têxtil devia fazer, sabe? Porque a área têxtil, ela carece dessas aplicações. Você conseguiu mostrar uma coisa assim, melhora a propriedade mecânica, mas se você trabalhar por essa visão, você dá essa propriedade, senão você tem essa outra aplicação, com esse outro conjunto de propriedades, e, pô, estou feliz, muito feliz, fantástico o teu trabalho, muito bom mesmo, finalmente Obrigado. algo assim que eu vejo de trabalho envolvendo têxtil que você diz, é um nível mais alto, é uma coisa voltada mesmo para desenvolvimento de produtos, novas tecnologias. Essa é a tendência da área têxtil. A indústria ela deve começar a trabalhar com isso, né? Porque o grande problema que nós temos é que a indústria têxtil ela se resume ao algodão, né? Fiação, tecelagem, quando trabalha com fibras sintéticas, é aquela coisa da fiação anel, fibra curta, mistura, né? O pessoal não trabalha muito em fibras bicomponentes e muito menos
A indústria mesmo, que é a indústria das fibras sintéticas e artificiais, eles não mostram essas novas tecnologias, eles não têm essa inovação de lançar esses materiais no mercado. Ficam esperando que o pessoal de fora faça isso, né? E aí é um prazer saber que alguém no Brasil, né, está aqui e é do Senai, é um trabalho sério, excelente, excelente. Você deve ter tido vários elogios na sua tese de doutorado. Meus parabéns. Eu Obrigado. tenho algumas dúvidas, né, mas são considerações minhas mesmo. A minha experiência em processamento de polímeros, ela não é muito grande, não. Mas, antes disso, alguém levantou a mão. Quem foi que levantou a mão? Teve alguém que levantou a mão. Pedro, veja aí, por favor. É porque a minha internet caiu, aí eu tive que entrar, e aí o meu aluno entrou com a sala. Aí eu estou com 2 nomes. Eu não lembro quem levantou a mão. Quem levantou a mão pode abrir o microfone, por favor? Olá, Não. boa noite. Né? Luciana, boa noite. Boa noite. Estou aqui assistindo diretamente de Pomerode, né, de Santa Catarina. E sou do Rio Grande do Norte, né, então já estou na parte final aí do técnico têxtil. E eu achei muito construtiva essa aula, pelo seguinte motivo, além de eu também ter um pouco de conhecimento na área dos bombeiros, então, a área ali das fibras, né, a junção ali da mecânica ali para a questão hospitalar, eu achei fantástico, algo novo no mercado, muito incrível, que isso despertou a minha mente, né, para essa área, e eu só tenho que agradecer, tá bom, a forma que vocês estão passando o conhecimento, e é esse caminho de inovação que nós temos que buscar. Unir forças, né, unir conhecimento, né, a união faz a força, né? Exatamente, Luciana. Obrigado, Obrigada. Luciano. Luciano, uma outra propriedade, né, que eu esqueci de comentar ali, é a questão da, como que chama? Anti-chama. Flamabilidade, anti-chama. É. O grafeno também tem essa propriedade anti-chama. Nesse que eu usei, eu também fiz os testes de flamabilidade vertical, mas para esse grade não tive sucesso. Mas é possível também desenhar o grafeno para que ele dê essa propriedade. E aí eu posso colocar, né, no interior da fibra e ter uma fibra intrinsecamente anti-chama, retardante à chama, ou posso aplicar por coating também, que o pessoal hoje faz isso no algodão, né? Principalmente, por exemplo, para uniforme de bombeiro, uniforme de bombeiro. Geralmente, ou eles usam, por exemplo, Kevlar, pararamida, metaramida, ou um algodão com um revestimento, enfim, que tem essa propriedade, mas o grafeno também pode dar essa propriedade, é uma outra propriedade que eu não comentei ali. É bem interessante essa coisa da propriedade anti-chama, a gente percebe isso, até pelo estudo cinético de degradação, né? Que eu vou comentar bastante sobre isso, pelos perfis de decomposição. O grafeno, na real, ele tem um nicho de aplicações que por isso que ele está tão famoso agora, né? Todo mundo quer trabalhar com grafeno, é o material da moda, né? E o pessoal pensa que é facinho fazer a síntese, que todo grafeno é igual, que as rotas de produção são as mesmas, que a incorporação é a mesma. O professor José Clébio, do IFRN, ele gostaria de fazer uma pergunta. Fala aí, Clébio. Boa noite, Vivi. Boa noite, Ricardo. Tudo bom com vocês? Boa noite. Primeiramente, parabenizar o Ricardo pela palestra. Muito interessante. E a gente sabe que o quanto isso é engrandecedor para a indústria e também para a universidade, né, como um todo. A gente sabe que um não vive sem o outro. Vivi tocou nesse assunto aí de empresas e de desenvolvimento. Ricardo, esse teu estudo, a gente sabe que é algo bem novo, mas tem alguma empresa que inicialmente já se interessa, ou até mesmo alguém que já tentou conversar contigo para desenvolver algo do tipo?
tem alguma relação já entre indústria e uma pesquisa nesse nível, cara, aqui no Brasil? Então, por exemplo, nós lá no Senai, nós desenvolvemos sempre projetos com empresas, né? Assim, 98% dos projetos que a gente tem em andamento atualmente são contratados diretamente por empresa. Mas tem alguns projetos in-house, né? Nesse caso, a gente chama de projeto in-house, que foi um desenvolvimento que eu comecei a desenvolver junto lá com a FRJ, e aí a gente chegou nesse resultado. E geralmente, quando a gente chega num resultado, depois a gente tenta vender isso como projeto, né? Porque às vezes você tem a ideia, né? Quando eu vou tentar vender um novo projeto, uma prospecção, eu posso falar, né, em teoria, olha, se a gente pôr o grafeno aqui, eu vou ter um têxtil antibacteriano, mas é mais difícil você convencer. Quando você tem o resultado e mostra que ele tem a propriedade, aí o investidor, né, você consegue instigar mais. Nesse caso, a gente conseguiu, não posso falar, né, assim, a gente conseguiu fechar o projeto com uma grande petroquímica, depois que a gente apresentou esses resultados, mas para propriedade médica, para aplicação médica, não para essa aplicação de condutividade elétrica, que era o foco do trabalho, né. Então, esse projeto começou com essa empresa em setembro, nós terminamos esse trabalho em maio, aí em maio nós apresentamos para a empresa, em setembro ela começou esse projeto com a gente, até com fomento Embrapi e tal, e agora a gente está finalizando, mas é um projeto que virou, né, que embora fosse só, ela está perseguindo uma aplicação médica, não tem nada a ver com condutividade elétrica, mas a partir desses resultados a gente conseguiu, né, viabilizar, ele está em andamento, e aí se a gente está até em vias de patente, depois de comercialização, mas para uma aplicação médica. Bom, pelo menos a gente fica contente que 80% a gente já sabe que vai estar ali disponível daqui a alguns anos para a população. Muito bom. Parabéns, professor. Muito obrigado. Valeu, Clébio. O professor Alan Jones, também do IFRN, ele faz uma pergunta se sobre o teste de duas pontas, os resultados apresentados sobre a condução, o material pode ser aplicado na área de eletrônica e ou como? Sim, pode ser aplicado. Por exemplo, eu posso, claro, se ele tiver uma condutividade similar a de, por exemplo, um fio metálico, eu posso substituir o fio metálico por essa fibra, né? Mas, assim, a gente vê ali que a condutividade dele não chega perto de um fio de cobre, por exemplo, né? Mas isso é o primeiro começo, né? Processamento, a gente, não sei, eu acho que no futuro a gente vai chegar nesses níveis de condutividade, e aí nós vamos substituir os materiais metálicos que são mais pesados, e acredito que vão ser sim. Eu acho que alguém comentou ali sobre o método das duas pontas. Se quiser, eu posso falar sobre isso. É esse mesmo. É o professor Alan Jones que comentou. Tá, sobre o método das duas pontas, minha tela está sendo vista? Tá. Então, eu vou falar rapidamente aqui, tá? Então, o método das duas pontas, a gente usa essa norma D250, que eu estabeleci, né, o comprimento da fibra de 10 centímetros. Então, eu pego a fibra, né, eu corto todos os meus corpos de prova em 10 centímetros. Aqui eu aplico uma tinta condutiva de carbono, pode ser uma tinta condutiva de prata, porque quando eu colocar os terminais, eu vou usar um eletrômero, e aí ele tem aquele jacarezinho, né, vermelho e branco, vermelho e preto. Se eu aplicar direto na fibra, eu vou ter uma resistência de contato, então a gente coloca uma tinta ali, tá, só para diminuir essa resistência de contato, e aí eu uso essa fórmula para calcular a condutividade. Então, eu tenho o ρ, que é a densidade do material, a densidade eu calculo, né, pelo comprimento e pelo peso, pelo volume, eu consigo calcular a densidade.
Mentira, desculpa. Eu tenho a densidade do polímero puro e depois tenho a densidade do polímero e do grafeno. Então, né, quando é a fibra 100% do PP puro, eu ponho a densidade do PP puro. Ou faço uma razão com a densidade do grafeno para, por exemplo, 1% e para 99% do PP. Aí a gente tem a densidade da fibra, eu tenho o comprimento, que é o L ao quadrado, eu aplico uma voltagem, uma tensão, que no meu caso foi 100 volts, então eu vou ter esse número 100 volts, e aí eu meço, tenho a massa da amostra, né, eu pego essa fibra e peso, que é o M aqui, então eu tenho a densidade, tenho o comprimento, tenho a massa e tenho a tensão aplicada, aí calculo a corrente que está passando. Desculpa, aí, além da voltagem, o eletrômero, ele me dá a corrente que está passando. Ele fala assim, ó, está passando a corrente X. Aí eu jogo a corrente, né, jogo tudo na fórmula, aí eu tenho a condutividade elétrica. Foi bem difícil, né, quase estava com dificuldade em encontrar lugares que façam, né, até no ITA eu fui, no ITA eles fazem, lá em São José dos Campos, só que na época, por causa da pandemia, também o laboratório não estava operando, mas lá no IMA, né, no Instituto de Macromoléculas da UFRJ, nós temos lá desse equipamento, e aí tem que ser um eletrômero, porque ele passa baixíssimas correntes, né, a corrente que eu meço aqui, que passa na fibra, é muito baixa, porque a matriz é predominantemente isolante, então, se eu uso um multímetro convencional, ele não vai conseguir pegar essa corrente tão baixa. Então, tem que pegar um eletrômero de alta precisão que consiga medir baixas correntes aqui, para eu conseguir medir a condutividade elétrica, né? E aí, nessa fórmula, a gente transforma de Siemens para centímetro. É uma coisa bem interessante, pegando um gancho aí nesse questionamento, a possibilidade com a banda de condução que ele tem de ser utilizado naqueles têxteis, para os encapsulados, os têxteis inteligentes, tem os circuitos integrados na roupa. Sim, com certeza. A característica dele, então, dá para isso. Sim. Por exemplo, integrar uma antena Wi-Fi, né? Pois é. Inclusive, a gente deu a ideia, até a gente levou isso para a Petrobras, que é colocar antenas Wi-Fi no uniforme para você monitorar onde está na plataforma de petróleo, né? Por exemplo, eu tenho 100 pessoas embarcadas na plataforma. Aí eu consigo, em tempo real, com uma antena Wi-Fi integrada no uniforme via fibra condutora, eu ter isso no monitoramento no computador online ali, onde está cada pessoa. Se ocorre uma explosão, eu consigo identificar se está todo mundo ali, se pularam fora do barco, enfim. E isso aí se torna bem interessante, né? Porque você tem uma fibra com maior flexibilidade, maior facilidade de poder fazer uma malha, um tecido, quando comparado com as fibras metálicas, que elas já são mais rígidas, elas podem ter uma fratura de seção transversal e impedir e atrapalhar, ter fuga, né? Isso, exatamente. Você tem uma costurabilidade, né, do tecido melhorada e a maleabilidade para você processar em tecelagem e malharia. Eu acho que aí eu vou fazer um questionamento aqui, porque pode ser meio inocente, mas dentro de fibras têxteis, eu acho que essa é a melhor possibilidade, né, Ricardo? Porque é muito complicado você fazer a dopagem das fibras para você poder, com elementos metálicos, para você poder colocar, mesmo que eles sejam nanoparticulados, com aquela tendência de aglomerar, né? Os elementos metálicos são piores. Você não consegue fazer espaçar um pouco as lamelas, entumecer, separar mais, e aí o grafeno ele vai fazer essa possibilidade com muito mais efetividade. Estou errada nisso? Não, tá correto. O raciocínio correto. Aí, só que o grande desafio do grafeno
sempre está na dispersão, né? Sempre está lá no processo. Deixa eu ver se eu coloco aqui a foto, a imagem. Está aqui, ó. Então, o grande desafio do grafeno, você consegue tirar o melhor dele, né, das propriedades, aqui no processamento. Então, por exemplo, se eu uso uma extrusora monorrosca, uma monorrosca, ela vai mais empurrar o polímero e o grafeno, ela não vai fazer aquele cisalhamento, aquela dispersão homogênea, aquela distribuição, como uma dupla rosca, né? Então, o desafio está aí, nessa homogeneização, porque se você não homogeniza, acontece isso aqui, ó. Quer ver? Cadê a foto? Aqui. Acontece isso aqui. Quando eu estou com ele aglomerado, eu não consigo ter propriedade. Muito pelo contrário, ele diminui as propriedades do polímero. Quando ele está aglomerado, ele, na verdade, ele causa danos, né, às propriedades do polímero. Você não consegue tirar o máximo dele. E o desafio está aí. É o que eu chamo da desgraça do nano no processamento de polímeros. Você fez algum estudo reológico acerca disso para poder ver a melhor forma de incorporação? Você fez master batch? Trabalhou primeiro com o master para poder fazer a diluição? Ou já fez a mistura física direta, colocou para o processamento? Eu não fiz nenhum estudo com reômetro, não fiz. O que eu fiz basicamente foi fazer em duas etapas, né? Foi fazer como se fosse um master, que seria o nanocompósito. Deixa eu ver se está aqui. Está aqui, cadê? Aqui. Aqui. Então, primeiro eu fiz o master, né? Que está aqui, ó. Então, eu fiz o master nessas concentrações até 2%. Só que quando a gente pegou, por exemplo, aí esse master, isso a gente fez num dia, né? Daí passou uma semana tal, a gente foi lá fazer o fio. Aí na fiação a gente fiou primeiro 0%, ok. Fiou 0,5, ok. Fiou 1, ok. Quando foi fiar 1,5, já não conseguia mais estirar, não conseguia processar, aumentava muito a viscosidade, entope muito a fieira. No processo aqui eu tenho uma fieira, né, nesse caso a gente usou uma fieira de 144 filamentos. Então, conforme nessa condição de 1,5 aqui, ele vai comatando na fieira e aí ele vai aumentando a contrapressão da extrusora que está aqui, ó. A fieira, ela está aqui, imagine que a fieira está aqui, ele vai comatando e daí o polímero ele vai tendendo a retornar e vai aumentando essa pressão. E aí a extrusora tem um sistema de segurança que conforme essa pressão aumenta até um ΔP, que daí ela desarma. E aí o que você tem que fazer? Tirar a fieira, queimar a fieira, estufa, trazer. Então a gente viu que para altas concentrações até 1,5 e 2 não foi possível. Aí a gente tinha esses 3 pontos, né? E aí a gente pensou, temos esses 3 pontos, mas a ideia era que eu tivesse os 5 fios, né, até 2%. Esse foi o planejamento inicial, né? No papel ele aceita tudo. Vou botar 2%. No papel eu planejei isso, mas na prática, aí como a gente obteve até 1, aí a gente teve a ideia. Então vamos diluir, né? O de 1,5 a gente dilui para 0,75 e esse de 1 também a gente dilui para 0,5 e daí a gente fez essas 5 composições com teto aqui e 1%, que foi o máximo que a gente conseguiu fazer a fibra. Basicamente foi isso. Nanocompostos é o que se torna mais efetivo, né? São baixas concentrações. Porque você está trabalhando com o nano, quanto maior você aumenta, maior o número de defeitos. Gerou muito gás, as zonas de gaseificação, bolhas no processo, quando fez? Não, nada. Ai, que bom, você deu sorte. É porque eu trabalhei com PP, com argila nanoparticulada, eu quase destruí a extrusora. Tive que desmontar tudo, queimei tudo, entupi tudo, fiz um caos. São as brincadeiras, né? Mas eu estava fazendo estudo reológico. Que esse é um dos pontos bem interessantes no processamento de fibras. O pessoal trabalha muito pouco com estudo reológico, né, para o processamento, para melhor adequar ao processamento, porque você estava fazendo ali numa extrusora, mas se você colocasse, por exemplo, em um equipamento industrial de fiação, que não é uma extrusorazinha assim, né, você já entra
Então, ele vai sair lá do reator e vai entrar para a bomba, que vai entrar para a fieira, para você jogar, você tem problemas potencializados, né? Exatamente porque deve aumentar a viscosidade, e aí o estudo da viscosidade, ele deve ser, eu acho que, eu bato muito isso quando eu estou dando aula de polímeros, que o pessoal tem que atentar muito para a viscosidade. O pessoal entra muito em produzir, né? E aí é tudo muito padrão, tudo... Não, a fórmula, a receita de bolo é essa, a receita é essa, mas o pessoal não trabalha muito com esses estudos, porque já está. É como se tivesse, não, já estou na minha formatação, não mexo na minha formatação. Mas é bem interessante. Deixa eu passar aqui, porque senão ninguém pergunta nada, né? E depende do aditivo, né? Por exemplo, quando a gente bota lá nanocelulose, a viscosidade dá um boom. Quando a gente aditiva com lignina, aí a viscosidade cai. Então, depende do que a gente está adicionando ali, a concentração. Exatamente. O Clário Mota e o Adrian, o Clário eu não sei quem é, não. O Adrian eu sei que ele é aluno de engenharia têxtil, já está chegando para o fim do curso. Eles fazem uma pergunta mais voltada ao fluxo do processo de produção, que eu acredito que eles queiram saber qual é o seu processo de produção de grafeno, que deve ser o seu segredo de mercado, porque a gente tem um segredo, né, nessas produções do grafeno. Então, na verdade, esse grafeno, nós lá, a gente não sintetiza o grafeno, né? Então, esse grafeno eu adquiri comercialmente, que é uma empresa chamada XG Science, dos Estados Unidos. A gente importou esse grafeno de lá, daí foi comercial. Porque só a síntese do grafeno já era um outro trabalho, né? E que trabalho, né? Diga lá o nosso querido Guilhermine Fechini, que é o cara que está produzindo os melhores grafenos. Né? Os caras estão muito bem mesmo. A Ariadna, ela fala se poderia avaliar o custo das propriedades relacionadas à inflamabilidade. Seria mais viável que as fibras atualmente usadas? Eu acredito já que isso aí deve ser uma coisa, porque eu trabalhei com muito. Meu doutorado foi em retardante de chama, e o pessoal pensa que retardante de chama é uma coisa fácil. Esse ainda seria um retardante de ação física, então já é uma coisa mais complicada. Os químicos são mais efetivos ainda, principalmente por conta de você ter você chegar a um nível de classificação que é o V0, né? Que seria o melhor possível, mas ainda é muito complicado por conta de homogeneização, mistura, de viscosidade, para você poder fiar, entupir fieira, é uma coisa mais complicada, Ariadna. Você concorda comigo, Ricardo? Concordo. É uma coisa bem... essa área de retardância de chama, ela é uma área fantástica, mas ela é bem complicada, porque você tem que entender bem o mecanismo e poder trabalhar com esses mecanismos em tempo de vida. Não é só o material não pegar fogo, é quanto tempo que ele vai aturar aquela invasão da chama na deterioração das suas propriedades e suas características, degradar o polímero. Então, é só para sustentar um pouco mais. É porque ela trabalha nessa área de segurança. Teve um professor, o professor Kleber me fez um elogio aqui, que ele disse que foi a melhor palestra do Texto em Foco, que deu até vontade de abrir uma cerveja. Quase que eu abri uma cerveja agora, que eu estou aqui de frente para a cervejeira, olhando, aí eu falei, não, vou pegar a água, porque eu vou ficar comportada, mas realmente, Kleber, você tem razão. O Alan Jones fala, possivelmente o desempenho do material em relação à condução poderá ser utilizado em microeletrônica. Em relação à sua experiência, seria melhor obter o desempenho de condução por meio do processo de aplicação na superfície da fibra, coating, ou em bulk, como ele chama aqui no interior da fibra. Desculpa, eu não entendi. Se ele quer saber se seria melhor trabalhar com essa condução em coating, você fazer um coat com a solução, ou em bulk, como você fez. Então,
tem vantagens e desvantagens, né? No coaching, você pode usar menos, né? Você vai usar menos grafeno, ou menos, ou qualquer outro que seja carga condutora, porque ela vai estar na superfície, né? Como a condução, né? Você tem que ter contato, né? Entre os materiais, você tem que ter contato para conduzir. Então, ele estando na superfície como um coaching, você vai usar muito menos e a chance de você conduzir o elétron é muito maior, porque na fibra, no bulk, você tem que criar aquele caminho de percolação dentro da fibra e tem que dispersar, e tem a interação do polímero com o grafeno, com a carga condutora. Então, você vai ter uma alta condutividade maior no coaching. Resumindo, é isso. O coaching, você vai ter mais condutividade, vai ser um desafio menor, é mais fácil você alcançar condutividade por coaching do que na fibra. Na fibra é mais difícil. Só que na fibra ele vai durar mais, porque o grafeno está no interior da fibra e no coaching ele vai se desgastando por abrasão, ele vai sair ali da superfície, né? E esse é o grande problema dos tratamentos nos testes técnicos. Que o pessoal faz tudo sobre coaching, né? E aí você não tem as camisas UV, todos esses materiais UV, eles não têm uma efetividade, uma longa duração. Eu queria falar um pouquinho com você sobre a sua... Eu estou falando aqui com o microfone desligado, que nem uma besta. É porque eu estava falando do coaching. O coaching ele tem um tempo de vida menor, né? O caso dos testes técnicos que nós temos hoje, que você sabe que você bota uma proteção microbiana na superfície, mas ele não tem uma efetividade durante um longo tempo, né? O tempo de vida dele é curto pelo processo de lavagem. As camisas UV, se você esfregar, você perde. Você tem a estrutura do tecido, onde você tem tendência a fazer clusters na superfície e nos entrelaçamentos, né, nos espaços dos entrelaçamentos, ele vai tender a fazer acúmulos ali, e aí isso não é uma coisa tão efetiva. Eu acho que o caminho que a área têxtil, a indústria têxtil, ela tem que cair é exatamente de produção dessas fibras com as propriedades de bulk do polímero. Porque você trabalhando com propriedade de bulk, você tem um tempo de vida maior, dá para você trabalhar com uns tempos de prateleira maior, poder avaliar melhor o uso e as condições de uso. Eu queria te fazer uma pergunta sobre a análise térmica e o seu método cinético. Quando eu trabalhei durante o meu doutorado, pós-doutorado, trabalhei muitos anos com análise térmica. E eu trabalhei com cinética também de degradação. Só que eu trabalhava com cinética de múltiplas razões de aquecimento. Eu trabalhei com Fliwall, Ozawa e Vyazovkin. Eu era meio que me especializando em Vyazovkin, que era o método cinético que eu trabalhei, que eu achei mais efetivo. Apesar dele ser bem mais complicado, né? Porque você consegue ver o tempo de prateleira, o tempo de duração sob exposição naquela condição. Então, você trabalha com as isotermas na degradação. Eu percebi que quando você colocou o grafeno na fibra, né, daí você ter tido um pouco de... Você poder dizer que teve um pouco de eficiência na propriedade, a gente chama quando você começou a fazer os seus testes, que você teve um deslocamento das curvas para maior temperatura. E você teve uma concentração que foi o que deu o maior pico, a maior resistência térmica, né? Olhando lá, eu não olho o TG, eu sempre olho o DTG, né? A DTG? TG para mim não diz nada, DTG é quem diz tudo. Isso, essa vermelha que é o com 0,25%. Engraçado, né? Porque com 0,25 você aumentou lá, né? E ela se manteve mais ou menos na mesma faixa do 0,50, né? Não é isso? É que eu sou meio cega.
No primeiro gráfico aí na estiragem 2. Exatamente. Isso, Aí, o PP puro é a linha preta. Ele só que está um pouquinho para cá. Todos eles deram mais ou menos, quando eles a gente olha deslocaram em aqui, torno né? de 50 graus a 100, né? Ó, Na faixa. 475. É. Aí, Olha ele na tabela. Dá para eu estou ver. vendo a tabela aqui agora. Aí, quando você entra nessa zona de estiragem 4, que você aumenta a estiragem, né? Você afina, você também vai aumentar nos defeitos. Você teve um deslocamento também para maior temperatura, mas ele não foi um deslocamento tão homogêneo. Isso pode ser decorrente de ele não ter entrado na estrutura, ele está ali entre camadas, como se ele tivesse encapsulado entre camadas da estrutura do polímero, entre cadeias. Pode ser. O que a gente pensou na época também porque o diâmetro da fibra, né, quando eu meço lá, por exemplo, 20 miligramas, né, da fibra, no formato da amostra no cadinho, quando eu coloco 20 miligramas dessa fibra, que tem um diâmetro menor, e 20 dessa, na verdade, eu não conseguia botar 20 dessa que tem um diâmetro maior, porque o cadinho já, o volume, por causa do diâmetro da fibra. Tinha essa questão, e também a gente, né, até que eu coloquei ali, que nesse caso aqui, como eu estiro mais a fibra, eu tenho um menor diâmetro, então eu tenho uma área superficial que está exposta mais ao calor, né? Então, na minha interpretação, não sei, pode ser que eu esteja errado também, mas uma das interpretações foi essa, que com a maior área superficial, eu expus mais ao calor. Por isso que a taxa 2, ó, ela é mais estável que a taxa 4. A taxa 2, ele se Mostra, ela degrada, foi né? colocada o pedaço da fibra ou você pulverizou? Eu picotei a fibra em pedacinhos assim, 2 milímetros, 1 milímetro, fui picotando 1 milímetro, vários pedacinhos e fui condensando ali na panelinha, né? Não sei se é a palavra certa. Densificando ali na panelinha, Panelinha. até chegar próximo dos 20, dos 20 miligramas. Talvez, se você... E aí, quando a gente fala, né? A minha internet é horrível, meu Deus. Pensa numa internet ruim. Você está me ouvindo? Ó, quando eu pego o PP puro, tá? Ah. Tô. Tá vendo a tabela aqui? Então, vamos só analisar essa amostra de PP puro, que aqui eu desconsiderando grafeno, tá? Então, o PP puro com a taxa 2, ele tem um diâmetro maior, deu 260 energia de ativação. A taxa 4, ele caiu a energia de ativação, ou seja, a taxa 2 com diâmetro maior, ele está mais estável, né? Talvez Então, uma quer dizer, coisa bem interessante. quando eu aumento a taxa, eu estou aumentando, diminuindo o diâmetro, aumentando a área superficial, então eu diminuo também a energia de ativação. Eu trabalhei Porque aí eu estou com... tirando o efeito do grafeno, né? Eu só estou analisando como que a taxa de estiragem ela influencia no poro. Talvez uma coisa bem interessante que você possa fazer, uma brincadeira agora após trabalho, é tentar pulverizar mais essa fibra, colocar ela em partículas menores para análise térmica por conta exatamente de você ter a área de superfície com o fundo do cadinho, uma melhor superfície de contato, e avaliar essa preparação da amostra para poder fazer a comparação da análise térmica, porque você vai ver que você vai ter uma alteração substancial nessa energia de ativação e talvez até um melhor deslocamento, um deslocamento bem perceptível para maiores temperaturas, sabe? É uma coisa bem interessante. Eu fiz um trabalho uma vez acho que foi com PP, e foi
foi voltado, foi um estudo cinético, eu não lembro mais não, que tem muito tempo que eu fiz esse trabalho. E aí, o que nós percebemos que foi muito difícil você pegar os pellets para poder fazer análise térmica, sabe? E aí eu joguei no liquidificador com água, estragamos 3 liquidificadores até pulverizar o máximo possível, para poder coar, pegar para as parcelas menores, e aí nós conseguimos um resultado na cinética bem mais expressivo, porque essa energia de ativação ela vai muito de encontro com essa área de contato. E o pessoal precisa... É uma especialização, né, que a gente faz quando você começa a trabalhar com análise térmica. Principalmente se você opera o equipamento e tem o equipamento à sua frente, assim, dizendo assim, 24 horas por dia você é meu. Eu era assim, né? Eu fazia análise térmica todo dia, eu ia todo fim de semana para a universidade, eu tinha amostra rodando 24 horas por dia, sabe? Chegava na universidade 3 horas da manhã, aí vou botar uma amostra e vou para casa. E aí fazia aquela razão de aquecimento. Qual a razão de aquecimento que você usou aí? 10 graus por 10 minuto. graus por minuto. É uma boa razão de aquecimento. Bem interessante. Alguém tem mais algum questionamento, gente? Porque nós estamos chegando aqui, né? Olha o Bergamini aqui dizendo que você bombou, tá vendo? Professora Késia, parabenizando aqui pela palestra, o Rafael Rocha dizendo que você é um grande profissional. Agora o pessoal está rendendo louros a você. O Alan Jones também está dizendo aí que parabenizando o evento aí, a sua palestra, a sua exposição, né? O Clébio aqui, mais uma vez, feliz da vida com o trabalho. Eu estou muito feliz. Cara, eu ainda vou perturbar você. Você é muito ruim de WhatsApp, tá? Vou logo dizendo que você é ruim só de WhatsApp, mas eu acho que é um defeito seu, que deve ser um defeito do C-Ticket, porque o Bergamini também é terrível. Mas eu já aprendi a falar com o Bergamini. Tem umas coisas bem interessantes, umas brincadeiras que eu acho que dá para se fazer, umas interações. Eu tenho só a agradecer. Se eu for ficar falando do teu trabalho, eu vou dar uma de banca aqui, porque tem um monte de coisa bem legal assim que eu vi no teu trabalho. É um trabalho muito bem feito, tá? É uma pesquisa que eu acho que ela só vem engrandecer um pouco a área. Eu espero que o pessoal que está aí na plateia tenha aproveitado bastante, porque é isso que nós queremos. Transferência de conhecimento, tecnologia, mostrar que nós não só fazemos roupa, desenhamos, costuramos, que a área têxtil é uma área ampla e ela tem tudo a ver com engenharia, com a área de design, isso tem aplicação, esse trabalho do Ricardo, ele tem aplicação nos testes técnicos, a perder de vista, ele tem aplicação na indústria, em novos produtos, ele tem aplicação na área de design também, nos e-textos, que o pessoal fala muito pouco dos e-textos, né? Só o pessoal de Portugal que tem os materiais integrados, mas essa é a nossa brincadeira que nós temos que começar a mostrar que existem possibilidades e que essa possibilidade é nossa, tá? Nós temos potencial. Agora, para isso, vocês viram, o cara estudou para caramba. Então, não adianta pensar que você vai pegar um material, uma receita de bolo, copiar e reproduzir. Não. Precisa de muito estudo, precisa de um entendimento de polímeros. A área têxtil sem polímeros, ela não é ninguém. A base dela é polímeros, técnicas de caracterização, novas ideias, ou seja, potencialidades 1000. Muitíssimo obrigado, Ricardo. Muitíssimo obrigado. Em nome da equipe de Texto em Foco, eu agradeço demais. Espero contar com você em outras, o evento, participando do nosso evento, seguindo o nosso canal. Nós temos o nosso canal no YouTube, que, se vocês procurarem no YouTube, é o Lab Naja. Acho que é isso que está lá. Esse aqui é o nosso canal do YouTube, onde as palestras vão estar
disponíveis. Nós temos a nossa página no Instagram, @textoemfoco, que é a página onde nós estamos divulgando, não só... O Instagram está meio bagunçado agora porque eu estou sem aluno, e eu não consigo fazer as coisas todas porque eu sou enrolado e não sei usar o Instagram. Mas nós temos aí o nosso Instagram, se tiver algum evento, divulga, nós botamos lá. Tudo que vier de novidade é voltado para têxtil. Então, agradeço a presença de todos, nós vamos fechar aí no horário bem bonitinho. Quando vai dando para perto de 9 horas, o povo já vai indo embora mesmo, mas foi enriquecedor, muito enriquecedor. Eu espero que você tenha gostado da arte do nosso folder, foi feito pelo Iago, um aluno de design que faz parte do grupo do laboratório. É ele quem toma conta de toda coisa de cor, postagem, como é que é, coloca a foto do pessoal, prepara as chamadas. E aí nós estamos caminhando e no futuro nós vamos fazer um evento físico. Espero acabar a pandemia. Mas quando acabar a pandemia, faremos um evento físico, essa é a ideia, e um evento onde tenha outras instituições, o CETIC estando conosco, buscar o pessoal do Paraná, de Santa Catarina, e tentar fazer um evento conjunto onde possamos divulgar coisas boas. Então, espero que vocês possam vir conosco, o IFRN está do nosso lado, é parceiro total, e vamos em frente. Muitíssimo obrigada, boa noite a todos. Você tem alguma coisa a falar, Ricardo? Não, só quero agradecer mesmo, tá? Foi muito enriquecedor também trocar aqui com vocês esse momento. E aí também aguardo outros convites, tá? Sempre que precisar, me chama que eu vou trazer novos temas aí para a gente discutir. Vai ter, o evento Têxtil em Foco, ele não acaba esse ano, ele vai ser um evento que ele vai acontecer todo ano. E eu sempre vou colocar novas... São palestras diferentes, eu fico buscando temas diferentes. O Ricardo, para você ter ideia, quem falou de você para mim foi o Rafael, entendeu? O Bergamini. E ele também vai dar uma palestra, e a gente quer exatamente isso, trazer um pouco da área e de novidades. Teremos palestra de vários temas, mas eu acho que eu estou conseguindo fazer um evento bem interessante. Pelo menos eu fico super feliz, né? E o que importa, para mim, é o seguinte, eu sou bem egoísta, se eu estou feliz, para mim está todo mundo feliz. É mais ou menos por aí, que eu sei que os meus amigos ficam felizes. Então, todo mundo é amigo, então vamos esperar o nosso momento. Mas no evento físico eu quero você, viu? Fato. Com certeza. Tá? Estarei Muito lá. obrigado, então. Boa noite a todos. E fiquem com Deus, se protejam, fiquem em casa, a pandemia não acabou. Vamos cuidar, né? Valeu, Então tá, mais então. uma vez, obrigado, professora Viviane. Boa noite a todos. Boa noite. Olá, Vivi. Posso fechar? Pode interromper a gravação. Tá gravando.